Bom, vamos lá, aula 5, né? Eu coloquei uma foto que eu encontrei hoje, né? Que é essa aqui, que possivelmente é o primeiro veículo elétrico da história, tá? Criado na Alemanha, chamado de Elektrowagen, tá? Um carro aí com mais de 140 anos, mais ou menos, tá? É, Só para mostrar, né, que o desenvolvimento dos carros, né, dos carros elétricos, e junto com os carros movidos os combustíveis, né, causa combustão interna. Até antes, no século XVIII, o francês desenvolveu o que talvez seja o primeiro veículo da história, só que era movido ao combustível que gerava vapor, tá? Então era um carro a vapor. Só que depois caiu em desuso e aí nessa época apareceram aí vários veículos, né, desenvolvidos aí principalmente em países como Alemanha e França, tá? Cada um com suas tecnologias de propulsão. Por que que eu estou colocando isso? Porque está se falando muito, né, da popularização dos carros elétricos nos dias de hoje, especialmente nos países desenvolvidos, onde requer um número muito menor de peças, né, de componentes, um número muito menor de elementos de máquinas também. Só que independente, né, pelo fato de serem de diferentes tecnologias, são necessários diferentes elementos de máquinas e diferentes manutenções. Está cabendo aí a necessidade de sempre fazer capacitações, enfim, né? Por exemplo, os mecânicos de antigamente, né, que só mexiam com o motor de combustão interna, pode ser que no futuro necessitem mexer mais em carros elétricos. Bom, é só para ilustrar aí a nossa essa aula 5, né? E, e aqui vou continuar, conforme prometido. Até só colocar aqui o que eu estava meio que mexendo um pouco. Aqui. Na verdade, tem até um errinho aqui, eu vou só tirar, aula 5, tá? Pinos, cavilhas e cupilhas, né? Que eu tinha comentado anteriormente, né? O que são eles, né? Basicamente, cavilha, ele é um elemento geralmente seção circular, vazado oco, para conectar peças que não têm articulação, tá? Peças fixas, ao passo que o pino, uma peça é fixa, outra sofre uma rotação, né? É móvel. Então, por exemplo, aqui tem um garfo que é fixo, né? Que estão vendo aqui para essas linhas diagonais que eu estou apontando aqui, que são representando aí a parede, a concreto, madeira, o que seja. O garfo é fixo e esse tirante que é móvel, né? Fazendo algo como isso aqui, ó. Tá? E nesta peça aqui, onde tem eixo, cavilha e alavanca, pode ser que o pino seja essa peça redonda aqui, vamos supor. Não, sabe, não sei. E, bom, se procurar na internet, né, uma das, digamos, cavilhas mais comumente encontradas, uma das cavilhas mais comumente encontradas são essas aqui de madeira, tá? Que são ranhuradas, um momentinho. Houve só um contratempo aqui, mas continuando, ter essas cavilhas de madeira, né, que são comumente encontradas em imóveis, por exemplo, armários, guarda-roupas, etc., né, que ela serve exatamente também para fixar, para aumentar a resistência. Por quê? Porque atualmente boa parte dos guarda-roupas, dos armários não são feitos de placas de compensado, né, MDF, por exemplo, madeira, pode até ser de madeira maciça, mas madeira maciça é mais comum que sejam fixadas apenas por parafusos, tá? Não estou dizendo que as de compensado não tem o parafusos, tem sim, tá? Mas mas muitas vezes os parafusos eles são usados para unir peças de materiais diferentes. Eu falo isso por quê? Porque as cavilhas, assim, vem, né, as placas de madeira da fábrica, né, cabendo aí alguém montar. E aí vem lá um saquinho de cavilhas, um pouco de cola. Então, muitas vezes coloca a cola nas pontas das cavilhas, ou até mesmo nos furos onde elas vão ser penetradas, né? E devido à sua ranhura, né, ela facilita, né, seu ingresso no furo, poder até ser encaixado com uma leve interferência, né? Porque madeira ele é meio flexível, muito mais do que um aço, por exemplo, ou qualquer outro com muitos metais.
Então, essas aí são as mais comuns que vão encontrar na internet, né? No caso aí de experiência própria, e elas, no caso de madeira, né, para armários, guarda-roupas, elas são maciças. Mas poder encontrar cavilhas ocas, né, que entram com interferência no furo, e cabe o furo interno, né, da cavilha diminuir de tamanho, diminuir de diâmetro para conseguir penetrar, né? Então, vocês podem imaginar como é que foi aqui nesse desenho aqui de cima. Exemplos de cavilhas, geralmente são lisas, né? Tem umas aí que são ranhuradas, enfim, tem uma aqui que até que é parafusada. Não sei, acho que não é exatamente cavilha, não, tá? Então, vamos lá. Pino, cavilha, esse é outro exemplo também, que é um C na hora de apertar, né, as duas pontas encaixam no furo, enfim, tá? Ela se diferenciou pelo seu uso, tá? Como falei agora, né, no caso aqui do pino, uma peça fixa e outra móvel, né, rotacionando, por exemplo, e outra aqui, cavilha, são duas peças fixas. Forma. Aí tem a questão de tamanho, tem a questão, geralmente são lisos, né, mas sempre eles são de seção circular. Algumas são cilíndricas, literalmente falando, e outras são levemente cônicas, conforme vocês podem ver aqui nas representações gráficas aqui do lado direito, embaixo, principalmente, né? Tolerâncias de medidas. Bom, para quem já fez metrologia na mecânica, o que seria essa tolerância? É a diferença de medidas entre o furo e o pino, ou o furo, a cavilha, né? Entre a peça a ser inserida no furo e o seu próprio furo. Se for pensar em montagem com interferência, certamente o pino vai ser mais largo do que o furo. Mas isso é conveniente apenas em componentes, em materiais que têm uma certa flexibilidade, como madeira, tá? E no caso de metais é bom encaixar com folga, e aí cabe falar uma coisa para vocês. Em alguns aspectos na mecânica, isso vale tanto para os alunos da mecânica quanto da energia, a montagem das peças, elas devem entrar com uma folga pequena. Por exemplo, o cilindro no pistão, o pistão no cilindro, motor de carro. A diferença entre o diâmetro de um e o diâmetro do outro deve ser irrisória exatamente para evitar a entrada do óleo lubrificante na câmara de combustão. Ou até em casos mais extremos, o contrário, né? Do combustível dentro lá do cárter, né? Dentro dos locais onde vão estar alojado o óleo, né? Evitando aí problemas os mais diversos. E, e aí, como é que você faz para garantir esta perfeição, digamos, dessas medidas? Existem equipamentos, máquinas, ferramentas que permitem isso, como o torno. Então, por exemplo, o manuseio do torno permite o quê? Que você confeccione peças, componentes, a tolerâncias bem restritas, na casa até mesmo de 1/100 de milímetro. Por isso que vocês podem ver aqui, que eu até mostrei, né? Aqui, o diâmetro do rebite, 3,2 milímetros, e o do furo, 3,3. Já vai ver uma diferença aí de uma folga de 0,1. Mas tem uma tolerância aqui do diâmetro do rebite, né? 0,05 para cima ou 0,1 para baixo. Então, pode ter aí uma folga de no mínimo 0,05, né? Um subtraído do outro, e no máximo 0,2, 0,05 a 0,2. E como é que faz isso? Aí é uma precisão que tem nas indústrias, nas máquinas ferramenta permitindo isso, né? Uma grande precisão, né, que adquire aí a pessoa fazendo o curso e também com a vivência, tá bom? Isso é muito importante. Até no vídeo anterior eu falei que ia mostrar um vídeo, eu acabei esquecendo, daqui a pouco eu mostro. Vamos lá. Aí vocês vêem essas codificações aqui, letras minúsculas com números, letras maiúsculas com número, né? Até onde eu lembro, letra minúscula é para pinos e letra maiúscula é para furos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas todos esses conceitos, quem estiver interessado em metrologia, que é a questão aí da diferença entre furo e o pino, né? Das dimensões, que aborda também o conceito que eu falei de interferência e folga. É que vocês podem ver que dentro da metodologia tem um ângulo, por exemplo, aqui pino de ajuste, né, que tem aí um chanfro, né? E aqui do lado direito, vocês podem ver que é um cone, né, devido a esse desenho, né, de conicidade e uma diferença, né? Por exemplo,
1 milímetro a menos de diâmetro equivale a 50 milímetros de comprimento. Então, isto é, há um encurtamento do diâmetro na proporção de 1:50. É que nem aquelas escalas em mapas, né? É sempre o número 1, 2 pontos, outro número. Aí vocês podem ver aqui, em casos mais específicos, pino com rosca, como vocês podem ver aqui que eu estou mostrando, né? Que aplica-se o pino nos furos, né, das duas superfícies, né? Diferentes, né? Que vocês estão vendo aqui na posição das ranhuras. E aperta do outro lado com porca e arruela, porque tem a rosca. Então, aqui aperto de fixação e aqui extração por aperto. Então, você aqui em cima, aperto de fixação, você aplica o pino, depois taca o parafuso e, desculpa, a porca e a arruela. E na extração por aperto, quando você usa a porca como se fosse a cabeça do parafuso. Tá? Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, porque não é o caso, né, de falar sobre metrologia, tolerâncias, né, mas dentro da metrologia tem alguns termos bem interessantes que os nomes já explicam por si só. Planicidade, retilinidade, circularidade, esfericidade, né, que é, por exemplo, planicidade é qual plano ele é, né? Aí tem a questão da simetria, por exemplo, ter lá, né, um equipamento, lá um flange, por exemplo, que até citei no que flange é uma superfície estendida de uma extremidade de um furo, onde vai estar lá os furos para você colocar, desculpa, uma superfície estendida de um tubo, né? Por exemplo, o tubo tem 100 de diâmetro, o flange tem que ser maior, sei lá, 200, 150. Por quê? Porque nas abas tem os furos onde coloca os parafusos. E os furos devem estar simétricos. Tá? Por exemplo, se nesse flange aqui, que é o quê? Uma superfície estendida, né? Como se fosse um disco de 360 graus, né? Se tiver 6 furos, então o ângulo entre cada um deles, né? Entre um e outro é de 60 graus de distância, digamos, né? Então, é a questão da simetria. Por exemplo, a mesma simetria que eu posso falar sobre esta peça aqui, né? Estão vendo que é totalmente simétrica, tá? Aí tem planicidade, aí tem uns elementos da metrologia que tratam de peças de uma forma tridimensional, como a planicidade. Não, desculpa, bidimensional, desculpa, que é a planicidade. Aí tem, né, os unidimensionais, né, que é retilinidade, circularidade, tá? Vamos lá, diferença entre eles, a utilização, forma, tolerância de medidas, acabamento superficial, como eu falei anteriormente, pode ser por meio de tratamentos superficiais, ou pode ser por meio de aplicação de materiais para cobertura, né, como tintas, vernizes, camadas de material elastomérico, borracha, por exemplo, outro material para conferir aumento da dureza, como usado em brocas, né, de vidia ou aço rápido, né? Material, tratamento térmico, como já falei. Tá? A diferença entre. O objetivo aqui não é memorizar, não é decorar, para que serve cada pino, nada disso. Mas só mostrar para vocês que a aplicação deles, que existem vários formatos, tem alguns com rosca ou sem rosca, ocos e maciços, e suas funções em geral. Algumas visando a centragem, centralização de peças. Aqui, por exemplo, com a haste roscada, né, o aperto facilitar a liberação uma porca, como aqui. Outro cilíndrico requer um furo de tolerâncias rigorosas. Quando fala tolerância rigorosa, né, a tolerância seria, né, aquela faixa que eu mostrei agora há pouco aqui, 0 mais 0,05 menos 0,10. Tem outra. Assim, só de curiosidade, aqui muitas vezes aparece um sinal positivo, né, indicando que pode ser acima desse valor ou abaixo, tá? Mas pode ser zero, tá? Só para dar exemplo. E nem sempre são valores iguais. Muitas vezes são. Mas aqui nenhum deles é. Aqui, no caso, é diferente, né? Mais ou menos 0,3. Então, pode ser 6,32 ou 6,38. Tá bom? Tolerância rigorosa, usado quando são aplicadas as forças constantes, e outro apresenta elevada resistência ao corte, pode ser assentado em furos com variação de diâmetro considerável, outro para alinhamento de máquinas, né? Enfim. E uma coisa muito importante,
que eu até falei na aula de rebites, mas isso serve para parafusos, pinos, etc. Para manter o equilíbrio, né, na distribuição de cargas, é bom aplicar, é bom fazer inseri-los, né, rebites, pinos, parafusos para arruelas, de uma forma assim, mais simétrica possível. Certamente não é bom inseri-los em furos muito próximos às abas, independente, né, das extremidades da peça, ou muito próximo ao parafuso. Estão vendo aqui que a cabeça de um parafuso sextavado. Então, aqui, por exemplo, o desenho do lado esquerdo aqui está inadequado, salvo raras exceções, onde o gero mostra, né, que há um esforço, há um risco de esforço maior em um pino em detrimento do outro. Mas, basicamente, em geral, é mais conveniente que sejam centralizados dessa forma aqui, promovendo uma certa simetria. O ideal, talvez, é colocar pinos aqui embaixo, mas vai saber, né? Porque tem que ver aqui o desenho. Tá? Aqui as cavilhas, né? Quando eu falo, tudo isso que eu falei para vocês assim de pino, né? O cuidado com os pinos, parafusos e rebites, também serve para cavilhas. Tá? Vocês estão vendo aqui os formatos, né? Da mesma forma que tem pino oco, também tem cavilha oca. Tá bom? Aqui, estão vendo aqui, segue normas, né? Tem até uma tabela com classificação, enfim, né? Em geral, para fixação e junção, ajustagem e articulação, tá? Encosto, em geral, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas acho que o mais interessante é ver os formatos, né? Parcialmente ou totalmente ocos, maciços. Estou vendo aqui que é oco apenas uma parte aqui, né? Na hora de inserir no furo, ele dá uma apertada. Tá? Então, o fato de ser feito desse jeito aqui promove um maior aperto lá no furo. Tá? Cupilha, né, que parece um arame retorcido, né? Você pode aplicar, enfiar uma chave, um arame, algum cabo, pequeno cabo de aço aqui para retirá-lo. E serve para quê? Para promover uma maior resistência contra a soltura da porca. Estou vendo aqui exemplo de porca castelo. Por que eu sei que é castelo? Porque parece uma torre de um castelo. Aqui é o que? Uma rosca, né? Uma ponta, pode ser de um parafuso, por exemplo. Tirante, sei lá. Uma ponta. E aí tem uma porca castelo, e aí a rosca tem um furo, né? O castelo tem essas ranhuras aqui para você penetrar, se inserir a cupilha ou contrapino e depois dar um amassado. Isso é muito comum aonde? Em veículos. Mas acho que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui tem as representações gráficas, né? De perfil, de lado, enfim. Então serve para em situações onde há uma grande vibração, tá? No caso de uma roda veicular, né, tem vibração decorrente aí às lobadas, aos buracos, acelerações, frenagens, etc., que pode ocasionar aí uma soltura prematura da roda. Embora, né, no caso da roda, geralmente são compostos por 4 ou 5 roscas, né, externas, né, e porcas. Tá? Até vou mostrar aqui, está bem mais para frente. Mas acho que é interessante mostrar agora. Aqui, né? Ó, quanta coisa que tem que mostrar ainda. Mas aqui, ó, tem lá, né, as porcas aqui no exemplo de um carro, né? Esse aqui é exemplo do meu carro, 4, tá? 4 porcas, aí tem essa aqui, né, que tem aqui o pino, tá? Com esse objetivo. Eu vou parar de compartilhar aqui, só para avançar naquele slide, né, que vocês viram que tem bastante. Opa, só um momentinho. Tá. E... Tá, só não assustem, porque assim, tem muitas figuras que eu vou mostrar, alguns slides que eu vou mostrar bem rapidamente, tá? Não vou tecer tantos comentários, não. Mas vamos lá. Bom, falta compartilhar, obviamente.
Pronto. Aqui. Então, de novo, né? Então, cupilha serve para, tem outros elementos, né? Por exemplo, arruelas, o que seja, né? Que, independente, as cupilhas, entre outros, tem o objetivo, né? Minimizar aí o deslizamento, isso aqui para segurar essa porca, tá? E aqui também, né? Como vocês estão vendo aqui nas representações gráficas das cupilhas, tem outros exemplos aqui, ó. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, né? Meu objetivo para evitar soltar a porca. Essas cupilhas são muito comuns, por exemplo, eu tenho um engenho de cana, né? Engenho de cana é composto por várias engrenagens. Então, tem lá a manivela, que aciona o eixo, né? Que é o elemento rotativo. E do outro lado, em algum ponto, né? Tem lá as engrenagens. Então, tem lá, pode ter, por exemplo, uma manivela com o eixo, e nesse eixo uma engrenagem, e uma outra engrenagem, obviamente, no outro eixo, tá? E aí, nos dois eixos tem os rolos e que você coloca a cana e vai moer. Mas para evitar que essa manivela se solte, ou até mesmo a engrenagem se solte, é essencial a presença de porcas e, por exemplo, de cupilha. Tá? Aqui é o exemplo de um pino, tá? Desculpa, é um outro elemento, né? Por exemplo, aqui, eu resolvi colocar duas pastilhas de freio. Uma nova, como vocês estão vendo aqui, tem um indicador aqui, né? Que esse rasgo, e outro na ausência do rasgo, porque já estava mais que na hora de trocar. É só para mostrar também a importância das manutenções preventivas. Tá? Então, assim, resolvi colocar essa foto de uma pastilha nova, de uma pastilha usada, para mostrar também a presença de um elemento, né? No caso, uma presilha, né? Só para mostrar que existem diferentes elementos de máquinas, cada um com a sua aplicabilidade, né? Que a grande maioria das pessoas vê de forma isolada, não sabe para que serve, tá? E é isso. E aí tem o exemplo aqui, eu confesso que eu não sei para que serve, mas eu já vi eu confesso que esse material não é muito, é familiar, não sei de onde, mas tem o mesmo objetivo aqui para fixação, tá bom? Aí mais para frente, de novo, falar muito de manutenção, a necessidade, né, de efetuar manutenções, né, para diminuir gastos, custos, né, com manutenções corretivas, né? E aqui o elemento indicador do exemplo das pastilhas de freio é uma ranhura, né? Que pode ser, a pessoa pode, um leigo pode observar quando, por exemplo, levar o carro para fazer aí um alinhamento, não, alinhamento, desculpa, balanceamento das rodas. Retira as rodas, já observa se precisa. Tá? Para não ter danos aí no disco e problemas mais graves que podem acontecer. Então, é isso, tá? Da mesma forma que os rebites, parafusos, muitos pinos e cavilhas e cupilhas, elas podem ser feitas de material metálico. Aqui no caso cupilha, só vejo material metálico, aço, latão, tá? Aqui também, né, tem latão, e assim vai, que é um material um pouco mais caro que o aço. No caso aqui das cavilhas, né, tem metal, madeira, enfim, né? Eu vou dizer uma coisa bem rápida, né? O vídeo ainda está curto. As cavilhas, ela serve, né, para aumentar a resistência de duas peças, evitando deslizamentos. Por exemplo, você vai instalar um guarda-roupa, vai instalar as gavetas. As gavetas são feitas de várias peças de madeira. Você pode encaixá-las, geralmente são encaixadas a 90 graus, né? E você pode encaixá-las por meio de parafusos, ok. Mas é bom, é conveniente, né, você colocar algum material que seja mais resistente para essa função específica. No caso, são as cavilhas, que são elementos, nesse caso, neste exemplo, são materiais permanentes. E aí envolve questão de custo também. Ah, se cavilha foi mais barata, então usa mais cavilha e menos parafuso, e só usa parafuso em caso de encaixe de guia, né? Aquelas peças metálicas, né? Que tem numa gaveta, no guarda-roupa, o que seja. Tá? Pode até encaixar parafuso, né? Tem que se chama rosca soberba, que é de ponta bem fina, né? Para conectar madeira com madeira, mas tudo envolve questão de custo e resistência, tá? Então, isso aqui garante uma certa resistência, né? Porque ó, aquele ato de abrir e fechar, né? A longo prazo pode causar uma deformação da gaveta.
tá bom? E a mesma coisa as placas, né, que formam aí o guarda-roupa. E aí é o seguinte, é claro, né, que após a venda, né, tem todo um projeto, estudo, né, de resistência, etc., né, imagino que cavilha seja muito mais resistente do que o MDF. Ainda mais que imagino que cavilha, né, seja de madeira maciça, é o mesmo que seja eucalipto, por exemplo. E aí deve ser submetido a esforços, no caso, principalmente estáticos, decorrentes do peso das placas, né, o peso do guarda-roupa em si e o peso das roupas, ou outro material que você vai colocá-lo, tá bom? Bom, a gama de opções é enorme, não preciso nem dizer isso, né? São apenas algumas fotos, né? Mas poderia colocar muito mais, né? Só para ela não ficar, digamos, tão maçante, né? Que é só para fingir ilustração, né? Aqui tem os parafusos, né? O ponta. Por que que eu sei que é parafuso? Porque tem duas linhas paralelas entre si aqui, ó. Aqui e aqui, né? Indicando rosca, né? E aqui no caso, parafuso sextavado, e aqui pelo desenho eu sei que é sextavado. Não, desculpa, sextavado, não tenho certeza, pode ser sextavado ou pentagonal, né? Aqui é um pentágono, né? Não, não, falei besteira, hexágono mesmo, tá? Aqui tem dois furos indicando que é uma porca-castelo. Aqui, não, estou vendo aqui, é sextavado mesmo. Tem seis, aqui tem seis também. Aqui é castelo, do lado direito que eu estou. Acho que o ponteiro do mouse está mostrando bem. E sextavado, uma porca convencional, né? Com furo, esses arcos aqui indicando a presença da cupilha ou contrapino. Inserir e depois dobrá-lo, né? Para garantir aí uma firmeza. Embora mais para frente eu falo das porcas especiais, as arruelas especiais, também com esse intuito de promover o maior aperto. Tá bom? É isso aí, tá? Aí vocês estão vendo os próximos vídeos, eu vou falar de parafuso. Esse foi mais curtinho. Tá? Até daqui a pouco.